post no meu stories e perguntei, vocês acreditam na inocência do pastor, não é? Foi isso que eu perguntei? Me dá a pergunta exata, por favor. Só um minutinho, pastor. Porque eu não quero, tanta coisa, a gente não quero falar besteira. Vocês acreditam, o quê? Qual foi a história que eu coloquei? Eu coloquei, você acredita na inocência do pastor? Opinião pública, né? Nós estamos falando de justiça, a justiça já decretou e tudo. E a resposta que eu tenho até então é 68% sim, 32% não. Quer dizer, normalmente, pastor, é daí que eu quero começar essa entrevista. Normalmente seria o seguinte, uma vez que já fomos para a justiça, a justiça já decretou a sua inocência ou a falta de provas, enfim, vamos explicar direito, a opinião pública deveria também assumir isso como verdade. Por que isso não está acontecendo? Pensa comigo, Márcia. Você é acusado de estupro, que já é por si só um dos crimes mais bárbaros que pode existir. Ainda mais contra menores, né? Não, então, agora você alia isso a uma criança, que não tem qualquer tipo de defesa. E ainda mais aquela criança que você cria. Se você pegar as estatísticas normais, a maioria dos estupros, eles advêm de pessoas próximas à família. Então, qualquer pessoa que se identifique de alguma forma com essa história e que foi injustiçada, sempre vai ter uma dúvida. Porque ela vai perguntar assim, poxa, mas o meu algoz, a pessoa que fez alguma coisa errada comigo, ele nunca foi punido. Entendi. Então, ele também deve ser culpado. Então, na sua opinião, isso seria um reflexo do inconsciente coletivo? Sim. Só que as pessoas elas não sabem que por trás disso, o Ministério Público, que é um dos poucos órgãos sérios do Brasil, diante de tudo que está acontecendo no nosso país, em termos de corrupção, um dos poucos órgãos sérios do nosso país é o Ministério Público. E o Ministério Público que me investigou era composto de mulheres. Primeira coisa. Eu fui, as audiências do caso, elas foram extremamente cruéis. Foi quase um processo de tortura as audiências. Foram muito penosas. Foram perguntas, quebraram sigilos, investigaram testemunhas, foram atrás e levou-se 3 anos, quase 3 anos e meio, investigando a mim, de um lado para o outro. Enquanto isso, o outro lado estava na mídia dizendo, se tem mais casos, por favor, apareçam, se tem mais vítimas, apareçam. E nunca apareceu. Uma pergunta, esse caso está encerrado, em instância final? Não. O Ministério Público já transitou em julgado. O Ministério Público já disse, nós não temos mais nada a acreditar, nós optamos pela absolvição dele e nós não vamos recorrer. Eu recorri, eu fui a primeira pessoa a recorrer em segunda instância. E a outra parte também recorreu. Não sei se a outra parte recorreu porque já iria recorrer ou recorreu para não ficar mal. E agora, essa segunda instância deve acontecer? Acontece agora nos próximos meses. Está parado por causa do coronavírus, mas a segunda instância ela é bem mais rápida. Certo. Agora em que base se deu essa decisão do Ministério Público? Na ausência de provas ou provas inconclusivas? Tá. O Ministério Público, ele absolveu. O que bate muito é que assim, ele foi absolvido porque não conseguiram provar. Então ele cometeu, mas não conseguiram provar. Na realidade, esse é o parâmetro normal para uma absolvição. O Ministério Público pegou todas as testemunhas e disse, não há provas contra ele. Não há provas. Então, nós certo, as provas obviamente foram investigativas. Né? Com relação ao corpo de delito, que é a prova física, existiu, não existiu e por que, se não existiu? Muita coisa eu não posso dizer porque o processo está em segredo. Tá bem. Porque envolve uma criança. Sim. Mas meu advogado, ele pediu o exame de corpo de delito. Se algum dia, em alguma instância, a gente conseguir quebrar o sigilo desse processo, vai estar lá escrito. Nós pedimos perícia psicológica e nós pedimos perícia física. A perícia psicológica saiu. Saiu?
Saiu. A criança foi avaliada pelos peritos do Ministério Público e da delegacia que só cuida disso. Aonde o registro aconteceu, que é na DECAB, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente Vítima, lá foi feita uma perícia com pessoas que só fazem isso há 30 anos. Sim. E o resultado? A criança foi induzida a mentir. Tá bom. Então vamos fazer um parênteses aqui agora da parte jurídica, digamos assim, da parte jurídica técnica. O que nós sabemos então é isso. Existe uma absolução em primeira instância, está sendo agora, está transitando para a segunda instância, que teremos em breve. Agora vamos lá. Eu quero saber do pastor Felipe como pessoa. Isso é muito grave. Isso não é uma acusação de roubo. Isso é uma acusação, sim, ela é uma acusação de roubo à vida, de roubo à inocência, de roubo à dignidade, à integridade física e psicológica de uma criança. Isso é um assassinato em termos psicológicos, não é? Sim. Por quê? Como era o seu relacionamento com a mãe da criança, no caso sua esposa na época, momentos, meses antes disso acontecer? É o que eu sempre disse desde o princípio. Era normal. Assim, nós tínhamos as brigas de casais normais, os desentendimentos, porque éramos temperamentos completamente diferentes. Mas o que aconteceu foi uma surpresa. Como foi uma surpresa para todo mundo, foi uma surpresa para mim. Nós comemoramos o aniversário dela num dia, 2 dias depois ela me acusa disso, dizendo que já sabia há um mês. Quer dizer, então não existia um clima de tensão no casamento, nada que levasse a crer que vocês estavam distanciados emocionalmente. Não, pelo menos do meu lado, não. Não, mas sim, pode ser não do seu lado, mas percebe-se quando a relação já não é mais... Eu não percebi. Os Então, funcionários da casa não perceberam. As babás não perceberam, os amigos não perceberam. Tá. Então foi uma grande surpresa, um grande choque quando esse fato veio à tona. Muito bem, e então, na sua opinião, que não é a verdade, é apenas a sua opinião, né? É a sua verdade, mas não é a verdade absoluta. Okay. É importante que se diga isso, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas ele está falando isso da pessoa. Não está falando isso da pessoa, está falando do que você acredita a respeito, não é? Da situação da pessoa. Por quê? A sua esposa, uma vez que eu já li alguns depoimentos, não li todos, porque eu não gosto de me influenciar por entrevistas de terceiros, mas eu já vi alguns trechos das suas entrevistas e das suas alegações, que a causa estaria por trás um fato financeiro, um interesse qualquer financeiro, segundo as suas palavras. Por que precisaria usar de algo tão pesado? Qual é a sua explicação? Pensa comigo, o primeiro marido dela, quando ela se divorciou, ela alegou que ele era gay, que ele não gostava de trabalhar e que ele era uma pessoa com múltiplas personalidades. Ela meteu nele 8 processos. Só que, ao contrário de mim, ele não era uma pessoa pública. Então ele viveu escondido durante 10 anos. Até agora, no final do ano passado, ele conseguiu vencer os 8 processos contra ela em segunda instância, mesmo sem ter nada, porque ela ficou com tudo dele. Sem ter nada. Ele sem advogado, nada. Os desembargadores da segunda instância deram causa ganha para ele. Passou-se 3 anos casada comigo, ela não podia, se ela gosta de trocar marido, eu não sei, ela não podia simplesmente dizer que eu era gay, que não gostava de trabalhar, teria que ter uma coisa a mais. Só que nós tínhamos construído um patrimônio muito grande juntos. E 2 testemunhas... E esse patrimônio juntos, numa separação, não seria dividido em partes iguais? Pois é. Só que ela entrou na justiça para ficar com o que é meu, inclusive quando eu comprei quando era solteiro. Eu moro de favor. Isso aqui que eu tenho é o que estava no meu escritório externo. É a única coisa que eu recuperei. Se você entrar na minha casa, a minha mesa é a mesa do escritório. O meu guarda-roupa são prateleiras que eram do escritório. Eu não consegui recuperar uma cueca. Os meus documentos. Ela ficou com tudo. Com todas as contas, com os carros, com tudo. Mas que agora você está recorrendo. Estou recorrendo, mas já se passaram 3 anos e meio. Mas aí já sabemos. Processo amoroso. Ela já casou de novo.
Ela não só casou de novo, o que acontece? Nós hoje sabemos que uma das coisas pode ser que ela já tinha outra pessoa. Pode ser. Por quê? Isso aconteceu em junho de 2016. Em maio de 2018, 2 anos e meio depois, ela já estava casada. Sim. Só que ela disse que já namorou 1 ano antes. Então, em maio de 2017, 9 meses depois, ela já estava namorando. Ela disse que o seu filho foi estuprado. 9 meses depois, ela está namorando. Só que antes desse namorado, ela teve 2, que nós sabemos. Ela teve um, que é Tiago Ribeiro, e o outro, que é o Renato Freire, que é empresário da Baby do Brasil. Então, num período de 9 meses, ela teve 3 relacionamentos. Eu estou falando de uma mãe que disse que o filho foi estuprado. Agora me diz, Márcia, você tem filho? Eu não sei. Eu tenho 2 filhos de 7 anos. Suponhamos, em nome de Jesus, que isso nunca aconteça. Mas seu marido, ou alguém muito próximo, faz uma coisa inenarrável com seu filho. Primeira coisa, você vai querer espancar essa pessoa. Você não vai internar num spa. Porque ela disse que me internou num spa, mas foi num hospício. Eu fui internado num hospício. Depois de 8 dias, ela dá queixa. Por quê? Quais são as alegações dela a respeito desse procedimento? Ela diz que ela estava colhendo provas. Olha só, ela disse que ela descobriu 1 mês antes. Mas durante 1 mês, ela conviveu comigo, dormiu comigo, deixou o filho comigo. 2 dias antes, nós estávamos na igreja com crianças no colo, ceia, normal, e ela comigo, sorrindo, cantando. Aí 2 dias depois, ela me interna num hospício. Nesse período, ela fica com o meu computador, com o meu celular, com os meus cartões, com todas as minhas... Peraí, mas você foi internado no hospício sobre qual alegação? Alto estresse, desequilíbrio, o quê? Tentativa de suicídio. E houve essa tentativa? Não. Existe um áudio que circulou durante muito tempo, que diz que foi eu que dizendo eu tentei me matar. Porque o que acontece? Quando ela disse, você estuprou meu filho e saiu de casa, eu entrei em contato com alguns amigos, com alguns líderes dela e falei, me ajuda, alguma coisa aconteceu, eu não estou tentando. E eles falaram, nós não vamos te ajudar. Se vira. E ela falou, isso foi terça-feira. Na sexta-feira... Por que eles falaram não vou ajudar? Então, eles eram os pastores dela, em Dallas. Sim, mas peraí, desculpe. Minha pergunta óbvia eles são pastores, né? Então, não tem isso, ser pastor desse ou daquele. Eles estão ali para fazer a coisa mais justa possível, não é? É o que eu sempre entendi. Só que 1 semana depois eu recebi um ofício deles dizendo, nós odiamos você e, por favor, nunca mais pise numa igreja. Nossa! E qual o motivo alegado? Porque acreditaram nas acusações? Sim, eles disseram, você é um monstro e, por favor, nunca pise numa igreja, porque você é uma vergonha para o evangelho. Isso eu ainda estava no hospício quando eu recebi esse ofício. Ok, não, mas como que foi a tentativa de suicídio? Então, aí eles falaram isso, eram pessoas que eu amava, que eu respeitava, eram os líderes dela. E eu falei, cara, ela falou que só volta na sexta-feira. Hoje é terça. Eu olhei para o lado, na nossa cama, no nosso quarto, na nossa casa, ela sempre tomou muitos remédios controlados. Eu vi um vidro de Rivotril e falei, vou tomar. E eu não sei, eu tomei uma dose muito alta. Mas não virei, não tentei me matar, nada disso. Deixei 2 bilhetes na minha casa. Um para ela e para o filho, e um para os empregados. Para os empregados eu disse, não se preocupe, tomei um calmante, estou dormindo. E para ela e para o filho eu disse alguma coisa assim, eu amo muito vocês, eu jamais permitiria que algo assim acontecesse, não se preocupe. Alguma coisa do gênero. Os empregados, amando dela, sumiram com esse bilhete que eu deixei para eles, montaram uma cena na sala, com fotos, Bíblia aberta e esse bilhete, fotografaram e disseram, ele tentou suicídio. Chamaram a ambulância. Quantos comprimidos você tomou? Não tomei comprimido. Tinha um vidro de Rivotril, eu virei uma dose. Ah, é líquido? É. Ah, sim, desculpe. Então, só que na cena que eles montaram tinha até comprimidos no chão, entendeu? Aí me levaram para a UPA do Jorge, daqui da Barra da Tijuca, Lourenço Jorge. E aí eu fiquei 2, 3 horas na UPA, tava grog, e o meu motorista ficou com o meu celular.
E eu lembro que toda hora o meu motorista vinha para eu colocar o dedo no celular para desbloquear. E ele pedia para eu repetir algumas coisas. Mas eu não lembro, eu estava grogue ainda. Pouco tempo depois, eu sou liberado pela UPA, já consciente, peço para ir para casa, meu motorista fala, não, você não pode ir para casa, você tem que ir de ambulância, você não pode ir de carro. Eu falei, chama um Uber, chama um táxi, qualquer coisa leva no hospital aqui da frente, que é o Vitória, onde eles tinham meu histórico. E eles falaram, não, a gente tem que ir de ambulância. Aí eu, tudo bem, eu não vou desconfiar do meu motorista. Eu entro na ambulância, passo o tempo, eu não chego em casa, que é pertinho, e eu começo a falar, o que está acontecendo? Por que eu não chego em casa? O que está acontecendo? Nesse momento alguém me dá uma injeção, eu acordo no dia seguinte, amarrado, pelado, num hospício. E fui torturado por 8 dias. Que tipo de tortura? Eu passei frio, privações de fome, necessidades básicas de urina, de fezes. Fui colocado num quarto com jaulas, junto com mais 8 pessoas. E essas pessoas... Você já viu O Bicho de 7 Cabeças? Aquele filme? Com o Rodrigo Santoro? Não vi. É mais ou menos assim. Eles gritavam a noite inteira, eles jogavam as coisas, eles defecavam, esfregavam, urinavam em Tá bem, mas você, como você não estava louco, não estava fora da sua consciência, você perguntou para as pessoas por que estou aqui e o que prova que eu deva permanecer aqui? Inúmeras vezes. Eu falei, é só colocar meu nome no Google. Chama meu assessor. O único relato do prontuário da clínica é que eu estava extremamente agressivo, porque eu não aceitava o tratamento, e que eu não tinha assessor. E o médico? Não tinha médico. Se tinha, Bom, essa clínica, desculpe, então eu quero seguir a mesma linha do que nós estamos conversando aqui. Então, obviamente que, segundo a sua narrativa, essa clínica está totalmente contra, né, os padrões aceitáveis da boa conduta. Ela está sendo processada pela sua equipe de sendo processada. Ela, junto com a minha ex-esposa, estão sendo processados por sequestro e cárcere privado. Se você também colocar o nome dessa clínica no Google, você vai ver a quantidade de suicídios que acontecem lá dentro. Ah, entendi. Quer dizer, porque pastor Felipe, eu estou aqui, eu estou do lado de cá e tenho que fazer a voz da opinião pública e pensar, por isso que eu quis ver muito pouco dessa história. Imagina que eu estou pensando o seguinte, meu Deus, mas que poder é esse que essa mulher tem? Ela corrompeu os funcionários, ela corrompeu a clínica, ela não é muito maquiavelismo, não? Márcia, o mundo gospel é um mundo paralelo, entendeu? Nós, como pastores ou como cantores, nós influenciamos a massa. Entendeu? Nós influenciamos. Agora pega, talvez, 2 dos maiores pastores na época, Sim. Das figuras mais relevantes na época, que era eu e ela. Uau. Agora pega todo o poder de mídia, de convencimento que a gente tinha, tira uma dessas pessoas, joga ela na cadeia, fica com as redes sociais dela, faz um monte de coisa errada em nome dessa pessoa, se passando por ela, monta um cenário, joga ela na cadeia e vem a público e diz, eu fui vítima de um monstro. Tá bem, ok. Essa é a sua verdade, a sua hipótese. Agora, eu digo o seguinte, essa pessoa criou algo muito grande, certo? É uma grande conspiração. Porém, para fazer isso, eu quando vou fazer isso com uma pessoa quanto tempo de relacionamento, de casamento? Nós nos conhecemos em 2012, nos casamos em 2013 e ficamos até junho de 2016, quando isso tudo aconteceu. 2 anos e 8 meses de casado, 3 anos e pouco. 3 anos, não é? Tá bem. Uma pessoa com a qual eu convivo 3 anos, eu tenho que conhecer muito bem da personalidade dessa pessoa. Porque dependendo da personalidade, eu já sei que eu não vou poder arquitetar todo um cenário parecido com esse. Qual é a sua personalidade que ela conhece, ou quais os traços que ela se levou a crer ser capaz de montar todo esse cenário sem uma reação mais explícita da sua parte? Alguém que passou durante 2 anos e meio defendendo ela de todas as acusações que o ex-marido fazia,
que a ajudou, inclusive, a calar esse ex-marido, porque acreditava que ele era um monstro, e que era extrema e completamente apaixonado por ela. Apaixonado. Então, totalmente. Apaixonado. Totalmente. Tá bem, então tá, ok. Então tudo bem. Aí a gente chegou num ponto que a gente sabe que as pessoas apaixonadas realmente elas são muito emotivas, muito emocionais e emotivas, não é? E por isso também, não estou dizendo, gente, não põe palavras na minha boca, não estou dizendo que foi isso que ela fez. Eu estou fazendo aqui uma hipótese em cima do que nós estamos conversando. Então, são pessoas apaixonadas, são mais fáceis de se levar, não é? De se fazer serem manipuladas. Sim. Eu não quis usar essa palavra por ser muito forte. Agora, trata-se também de uma pastora. Sim. Certo? Certo. Tá bem. Então, apaixonado ou não, eu estou convivendo com alguém que processa da mesma fé que eu, e que essa fé é a fé cristã, e que nós já sabemos que não está de acordo com nenhum desses procedimentos, isso não precisamos estudar muito para saber. Qual é a sua opinião durante a convivência entre vocês, pacífica, sobre a ligação dela com a fé processada? Então, olha só. Eu tinha muitos desacordos porque eu fui criado na igreja, na roça e na igreja. Eu sou de gerações e gerações de evangélicos, de presbiterianos, que são mais tradicionais. Sim. Então eu passei minha infância, adolescência, juventude, tudo na igreja. E no interior, que já é uma mentalidade um pouco mais inocente do que o povo da cidade. Sim. Segundo caso, pessoas ruins existem em qualquer lugar, independente se elas são religiosas, pastores, médicos, garis, não interessa. Segundo, sempre que eu via alguma coisa que era dissonante ao que eu acreditava, eu atribuía ao fato dela ter tido uma doença grave e ter ficado em coma. E eu dizia para mim mesmo como forma de justificar, para não acreditar que aquela pessoa era ruim. Isso é sequela da doença. A mente dela ainda está sendo organizada. Eu não conseguia conceber que eu estava com uma pessoa ruim. E o que eu digo quando... Mas então, peraí. Então vamos lá, um parênteses. Então já havia sinais de que alguma coisa... Que todo mundo via. Mas eu defendia veementemente. Ok. As pessoas olha, isso daí não é normal, olha, isso tá meio assim. E você falava, não, gente, é isso? E eu defendia. Eu ligava para as igrejas que ela desmarcava em cima da hora, ou que ela dava escândalo, ou para os amigos. Eu falava, não, gente, olha só, pensa. Ela ficou em coma, ela passou por um problema muito sério. Então, assim, vá com calma. Foi só um momento. Às vezes ela aliou um dia ruim, lembranças que vieram à tona. Então, assim, calma, vamos pensar do lado dela, vamos nos colocar no lugar dela. Então, isso era a forma que eu usava para justificar e para tentar entender que a pessoa que eu estava vivendo era uma pessoa difícil. Eu julgava assim, ela era uma pessoa difícil. Hoje eu sei que era uma pessoa que sempre maltratou os outros, sempre maltratou funcionários, sempre deu chilique, sempre... Mas... Entendeu? Sempre pensou no testemunho, sempre fez qualquer coisa para aparecer na mídia, qualquer coisa para vender livro. Então... E como pastora, ela começou agora, recentemente? Ela foi ordenada em fevereiro de 2016. Eu abri a igreja... Um pouco antes, então. 4 meses. Ela precisava de mim como pastor para auxiliar na ordenação dela. Eu abri uma igreja em março. Em junho ela fez tudo isso. Muito bem. Agora, pastor, foi seu primeiro casamento? Foi. Foi seu primeiro casamento. Com que idade? 33. 33. Muito bem. Eu nunca havia se casado antes e ela já havia tido um casamento anterior, não é? Que é esse dos 8 processos, que eu vi realmente o marido falando a respeito, eu já li alguma coisa a respeito. Bom, o fato de você nunca ter se casado antes pode justificar essa, talvez, uma certa inocência? Ou qual era a sua visão do casamento? Por que não se casou antes? Então, olha só, por favor. Tem gente que nunca se casou, mas já morou junto, já se relacionou, tem uma visão muito mais plena das coisas. Eu não. Como eu disse, eu cresci na igreja com o fundamento de que você tem que casar virgem. Casamento é um só para a vida toda.
Certo. Então foi assim com os meus avós, era assim com muita gente da minha família, isso era normal. Claro que tem aqueles casos que a pessoa casa, separa, toda família tem isso. Toda família tem as pessoas que seguem e as ovelhas que não seguem. Claro. Mas eu vim com essa coisa. Eu liderava movimentos no meio gospel de espera para se casar no tempo certo, para não cometer esses erros. Então eu tinha que servir de exemplo. Certo. Então eu namorei, mas eu tive poucos namoros. Namoros, às vezes, que duravam mais tempo. Então o pastor se guardou puro até o casamento com ela? Foi. Foi a sua primeira mulher? Foi. No termo exato da palavra, no termo sexual da palavra? Foi... bom, porque isso pode não sou pressupor uma certa inocência. Assim. Eu não gosto de passar uma espiritualidade hipócrita. Não vou dizer que eu já não brinquei, já não tive uma mão boba, algumas coisas assim nos meus relacionamentos. Você está entendendo? Mas as vias de fato, até porque eu sou ser humano, tá? Mas as vias de fato foi na lua de mel. Certo, ok, tudo bem. Então, porque eu ia perguntar do fato de não ter tido filhos. E você planejava ter filhos com ela? Eu queria muito. Esse menino veio para a relação de vocês ainda bebê, não é? E eu imagino, mas não tenho certeza, quero saber qual foi a sua reação. Então, como um homem 0 quilômetro em termos de relacionamentos e passado amoroso, com uma pessoa que já traz, inclusive, um filho de outra relação. Então, na minha família tem muitos casos de adoção. E eu tenho tias-avós que hoje, elas são cuidadas, no final da vida, justamente pelos filhos adotivos. Sim. Então, assim, e muitos netos, como eu, que foram criados pelos avós. Certo. Então, a adoção nunca foi um tabu. A gente sempre viu como um presente de Deus. Então, quando eu a conheci, que eu achei que ela era a mulher da minha vida, eu falei, Deus não está me dando um presente, Deus está me dando 2. Entendi. Então, mas se você pensar, meu bisavô teve 16 filhos, minha avó teve 10, minha mãe teve 3 e meu pai 4. Então, assim, a gente sempre gostou de muitos filhos. Eu falei, vai vir um e vai ter muitos outros. Quando eu conheci a criança com 2 anos, ele não falava, não se socializava. Eu ensinei a falar, brincar, jogar bola, andar de bicicleta. A gente estava começando a ir para o judô. Eu que levava para a escola e ele que me levava para o trabalho, porque o motorista era o mesmo e a escola era próxima ao escritório. A gente brincava que tinha um dia que ele me levava para o trabalho. Eu ficava primeiro, depois o motorista levava ele para a escola. E no dia seguinte eu levava ele para a escola e aí eu voltava, o motorista me deixava no trabalho. As únicas coisas que eu não fazia com ele é dar banho e preparar comida. Que sempre teve babás e tinha a governanta que cuidava dos funcionários da casa. Como era o relacionamento dela com o filho? Ela nunca gostou muito. Ela sempre que as redes sociais caíam, ela chamava o filho para tirar foto porque a criança subia as redes sociais. Entendeu? Mas então não era, na sua opinião, uma mãe muito dedicada. Mas, por exemplo, existem gravações dela, até no Raul Gil, dela dizendo que não sabia como amar, porque ela não viu ele nascer. Ela gerou, mas quando ele nasceu ela estava em coma e só o conheceu 2 meses depois. Então ela não sabia o que sentir por ele. Só que eu cheguei, ele já tinha 2 anos e eu aprendi a amar, mesmo assim. Mas outra vez eu digo para você, eu atribuía a doença. Eu entendi. Tá, agora, muito bem. Então, a gente tem aí um relacionamento de um homem inexperiente em termos românticos, não é? Com uma mulher que já tinha experiência. Qual é seu patrimônio? Era muito mais importante que o dela na época que se casaram? Ou esse patrimônio importante foi construído pós-união de vocês? O avô dela tinha fundado uma faculdade, mas ela não tinha quase direito nenhum. Quando eu conheci, ela morava de aluguel e tinha um carro velho. O que ela recebia de royalties da faculdade dava para ela pagar o aluguel dela. A minha família é fazendeira. Meu avô era muito rico nas Minas Gerais, com muitos pés de café. Mas quando ele morreu, foi dilapidado para os filhos. Mas a minha família sempre teve assim... Mas eu estou falando de realidade do interior. Sim. Várias casas, lavouras de café e tudo mais. Eu já tinha minha casa própria aqui no Rio. E
me dividia entre trabalho e faculdade, que eu sempre estudei muito. Então, quando nós nos casamos, eu vim com a minha casa e ela, a princípio, não tinha nada. Só que nós éramos pastores, então tinha como nos virar. Eu era pastor, né? Ela não. Quando nós nos casamos, na lua de mel, ela ganhou 1 milhão de seguidores. E eu tô te falando isso em 2016. Uau! Em 2016, 1 milhão de seguidores era uma das contas mais seguidas do país. E aí o que acontece? Ela tinha uma história para contar, que era do milagre. Eu sempre fui muito administrativo, sempre administrei muitas empresas. Então o que eu falei? Vou pegar e vou cuidar de tudo. Então produzi os livros dela, DVDs, CDs, clipes, redes sociais e me anulei. Eu, que era escritor, falei, eu vou parar tudo e vou cuidar de você. E nós tivemos, e eu continuei só com a minha agenda, de servir as igrejas, visitar, pregar e vender os livros que eu já tinha produzido. Mesmo assim, eu assinei contratos com as maiores editoras seculares, Planeta, tudo mais, para trilogias, porque eu ainda era um dos maiores nomes do Brasil. E eu ganhava advanced, coisa que não acontece muito no Brasil. Eles te pagam para garantir títulos com você, mesmo sem você escrever nada. E aí eu produzi ela. E nós ganhamos muito dinheiro. Não estou falando que nós ganhamos dinheiro tirando dízimo de pessoas. Com vendagem de livros, CDs... Sim, livros, palestras e participações, etc. Né? E o montante ficou muito grande. Quando o montante ficou muito grande, um mês antes, 18 dias antes disso tudo acontecer, ela veio com uma história de que queria mudar o regime de comunhão de bens. Nós nos casamos com comunhão parcial, tudo que adquirimos depois do casamento seria nosso. Mas ela falou assim, olha, a sua família não é muito presente, minha família é do interior. Você viaja muito. Se alguma coisa acontecer com você, nós vamos ficar desamparados. Então eu queria mudar para sem comunhão nenhuma. Eu já até consultei um advogado. Eu falei, não precisa disso, eu deixo um testamento. Mas ali foi a primeira briga séria que nós tivemos. Que ela queria porque queria mudar o regime de bens. E eu, alguns anos atrás, eu tinha tirado uma pinta nas costas, porque minha família tem muito câncer de pele. E eu sinto muita dor de cabeça. E ela falava, e se você tiver com um tumor? E ela começou a espalhar essa notícia na igreja. Eu não sabia que eu estava com um tumor cerebral. E ela falava, você tem que ir a médicos, eu não esqueci, se você tiver com um tumor e morrer, a gente vai ficar desamparado. E muita gente ouviu falar que eu estava com tumor. E eu nunca tive tumor no cérebro. Sim. Mas aí, então, quer dizer, então esse contexto todo fez com que vocês se desentendessem e aí ela queria essa mudança do regime e isso não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Aí no hospício, no 8º dia, quando a minha família já sabia onde eu estava, já tinha ido para me resgatar, ela entrou com um advogado e com um pastor que levou essa carta lá dos pastores dos Estados Unidos pedindo para eu nunca mais entrar numa igreja e pediu para eu assinar anulação do casamento, dizendo que nós nunca tivemos relacionamento sexual nenhum e que tudo que nós conseguimos como patrimônio era dela. E eu estava meio dopado ainda, meio grogue, porque eu estava lá sendo dopado dia após dia para me manter calmo dentro do hospício. E eu falei, mas sabe o que é doido? Naquele dia, eu falei assim, eu jamais vou assinar isso porque eu amo essa mulher. Eu vou lutar por esse casamento. Nós vamos para casa, nós vamos chamar ajuda, pastores, terapeutas. Ah, diz que ele foi estuprado, vamos chamar todos os terapeutas, vamos fazer todos os exames, porque isso não faz sentido. Vamos saber aonde surgiu, porque eu imaginava que alguma pessoa que estava com inveja, querendo nos separar, seja o que for, tinha colocado essas ideias nela. Eu não conseguia imaginar que isso poderia partir dela. E aí, eu saí de lá, ela saiu de lá sem eu assinar esse documento. Ela deu parte na polícia por pedofilia. Pegou um laudo de uma amiga dela de 20 anos, que é uma psicóloga. Esse laudo foi invalidado pelo Ministério Público, porque o Ministério Público provou que as duas eram amigas há 20 anos. Há conflito de interesses, né? Essa psicóloga está sendo notificada pelo Conselho de Psicologia. Nós já abrimos um inquérito contra ela.
E aí eu fui preso e torturado na cadeia. Claro, estupro de uma vulnerável. Márcia, me jogaram numa cela numa cela comum, porque ela ficou com todos os meus documentos. Eu não conseguia provar que eu tinha terceiro grau. As pessoas falam assim, era só tirar a segunda via. Queridos, tinha uma ordem de prisão contra mim. Você acha que eu ia ligar para uma faculdade, esperar uma segunda via, mandar pelo correio? Não, eu tinha que me entregar à polícia. Fui eu que me entreguei. Eu me entreguei. E eu fiquei lá uma semana, eles me jogaram nu, me espancaram, me jogaram nu e falaram, quem estuprar ele primeiro, a gente não bate. E então? Quem lhe protegeu? Deus. Deus. Glória a Deus. Você já viu aquela história na Bíblia de Daniel na cova dos leões? Então, eu fui jogado nu numa cela, cheio de presos. Cheio não, tinham 6 presos. Eu fui para um canto, eu fiz uma oração antes de entrar na cela. Eu falei, Deus, a oração da cruz, que Jesus fez na cruz. Eu disse, Deus, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque o meu corpo acaba aqui. Eu só peço ao Senhor que seja uma morte rápida. E eu fui para um canto da cela, com posição fetal, esperando ser estuprado, E aí um preso bateu nas minhas costas, assim, eu levei um susto e ele me deu uma blusa. O outro me deu um chinelo e o outro me deu um short. E ninguém encostou em mim durante todo o tempo que eu fiquei lá. Vou pegar uma coisa para te mostrar. Vou pegar uma coisa. Isso é um milagre. Vou pegar uma coisa para te mostrar. Eu quero dizer que, obviamente, a pastora Bianca, ela está convidada para o mesmo espaço, tem todo o direito, se ela quiser, não é? Porque como toda história tem 2 lados, se ela quiser se pronunciar, nós deixamos o espaço também, ela entra em contato com a nossa produção. Me diz uma coisa, Felipe, como que ficou aos chinelos dos piqueros? Claro, porque eu acho que tem um simbolismo. Agora, me diz uma coisa, como é que ficou a sua fé nesse momento? Porque hoje, o que acontece? Eu acho que pior não. Eu acho que o processo não acaba nunca, porque agora é o processo da opinião pública, que continua dividida, porque eu tive a oportunidade de ver um pequeno trecho da outra parte da pastora Bianca falando, e ela nos coloca numa posição de, veja, é verdade, eu concordo com ela, nós não temos a verdade. A verdade está no coração de cada um de vocês, não é? Pode ser a sua, não digo que não seja, quem sou eu, e pode ser a dela, pode ser, não é? Agora, nós temos o quê? Nós temos a justiça, uma deliberação da justiça, e temos a outra que é a justiça dos homens, não é? E tem outra que é a justiça da opinião pública, porque a voz do povo é a voz de Deus, acredito eu. E é muito difícil viver o resto da sua vida tentando provar a sua inocência todos os dias, todos os minutos. Onde está, onde fica e como fica a sua fé? Imagina só, você é chamado de pedófilo e monstro. Claro que no início era muito mais. Se você pegar os comentários aí, tem gente chamando. Ele é um monstro. Se eu encontrar com ele na rua, eu mato. Eu não tô vendo isso. Está acontecendo isso? Não. Mas tem. Se eu encontrar com ele na rua, eu mato. Não, nós estamos bloqueando. Sabe por quê? Porque eu acho que ninguém tem o direito de fazer o seu julgamento além do julgamento da justiça. Pode fazer interno, guarde para si. Agora, fazer justiça com as próprias mãos, isso nunca, né, gente? Isso não pode, tá bem? Por isso que existe a justiça no país. E a outra é aquilo que cada um pensa que quiser. Tem gente que está acreditando, tem gente que não está. Quem está acreditando, ok. Quem não está, isente-se. Não é? Porque senão nós vamos criar uma causa de desgraça. Sim, cada um tem a sua opinião. Assim como um gosta de um político, o outro gosta de outro. O problema não é esse. O problema é que, assim, você tem uma vida ilibada, até então sem nenhum escândalo. Uma pessoa diz que você fez uma coisa horrível e todo mundo acredita. E essa pessoa não precisa provar, porque no Brasil você só fala. Quem tem que dizer que é inocente é quem foi acusado. Então eu tive que montar a minha inocência
Um advogado que trabalhou fiado para mim. Ainda não paguei, porque eu não tenho nada. Ela ficou com tudo. E aí eu provei a inocência. O Ministério Público saiu a meu favor, o juiz saiu a meu favor. Eu tive testemunhas que disseram que ouviram dela: se eu não matá-lo no hospício, eu mato na cadeia. Tenho 2 testemunhas que eu estou lutando para elas serem ordens de restrição, porque elas foram ameaçadas de morte pelo outro lado. Entendeu? Que sofrem retaliações por me defenderem. Todo mundo que coloca a cara a tapa para me defender é ameaçado. Eu fui na Antônia Fontinelli, ela abriu Lei Maria da Penha contra mim. Disse que não gostou do que eu falei e mandou me prender. E Lei Maria da Penha, que devia ajudar as mulheres, está servindo para isso. sim. Só que o delegado pegou e falou: não, já existe uma queixa de calúnia dele contra você. A vítima não pode ser acusada. E aí, nisso tudo, aí se passa. Você consegue provar. Aí tem alguém que simplesmente diz: eu não acredito. Porque uma mãe jamais faria isso. Assim como uma mãe não iria se maquiar, colocar cílios, fazer uma trança no cabelo para gravar um depoimento dizendo que o filho foi estuprado. Assim como uma mãe não colocaria em menos de 9 meses 3 homens dentro de casa com um filho que foi estuprado. Mas como está minha fé? Márcia, eu tentei não ter fé. Eu tentei. Porque você passa uma vida inteira servindo a Deus. Uma vida inteira não tendo hora, porque as pessoas ligam para você 24 horas com um problema. Você passa uma vida inteira defendendo que o dízimo não serve para benefício próprio, mas para ação social. Para ajudar famílias. Sim. E aí, da noite para o dia, tudo que você acredita desmorona. E a igreja não estendeu a mão para mim. Algumas pessoas da minha igreja ficaram... A maioria da minha igreja ficou do meu lado. E me ajudou. Eu tenho uma cama porque eles compraram, eu tenho um fogão porque eles compraram. A casa que eu estou morando porque eles bancam. Então, algumas pessoas da igreja ficaram do meu lado. Mas aqueles amigos famosos, pastores, cantores, todos simplesmente me excluíram de tudo, apagaram todas as minhas postagens, fizeram o que eu não... É um caso complicado? É. Eles acreditaram. E continuam acreditando? Não. Mas não tiveram coragem de dizer: olha, desculpa, eu errei. Sabe? Porque eu entendo que é um caso complicado. É muito. Mas se você frequentasse minha casa, você poderia dizer: olha só, seu monstro, eu odeio o que você fez, mas eu, como cristão, vou orar por você. Nem isso. Eu tive pastores que eu liguei implorando uma visita, uma oração, e eles negaram. Como fica a tua fé? Várias vezes eu me tranquei no quarto, porque minha mãe ficou comigo esse tempo todo. Minha mãe abandonou a vida dela, os meus irmãos, e ficou comigo. Minha mãe definhou. Assim como eu perdi 25 quilos, já recuperei alguns. Tive atrofia muscular, porque eu não saía. E aí eu falava: Deus, cadê o Senhor? Eu vivi para o Senhor. E no único momento que eu preciso do Senhor, o Senhor não faz nada. Ele vai fazer, eu creio. Estão me chamando de satanista, estão me chamando de pedófilo, estão me chamando de gay, estão me chamando de monstro, estão me chamando de tudo. Sabe de uma coisa? Se eu fosse tudo isso, eu ainda teria direito ao perdão. E não sendo nada. Agora eu vou te fazer uma pergunta, pastor. Como pastor, e agora você citou uma coisa, que o perdão, não é? Porque isso é bíblico. Você teria coragem de admitir que fez, se caso tivesse feito, e pedir perdão? Então, o Cabrini me fez essa pergunta. Márcia, vou tentar responder de uma forma... sim. Primeiro, sim. E agora eu vou dizer o porquê. Assim como disseram assim: você estuprou? E eu disse não 20 vezes. Aí na 21 eu disse assim: por favor, claro que não. Aí me julgaram porque eu não respondi imediatamente. Olha só.
Assim como o perdão, que eu não vou dizer que eu perdoei fácil, porque foi um processo muito doloroso, e perdão é um sentimento. O perdão não é um sentimento, é uma ação. Eu preciso decidir perdoar, porque senão eu vou viver infeliz carregando esse peso que não me pertence. Eu não poderia... É só pegar meu histórico. Só perguntar para as pessoas que conviveram comigo, que se criaram comigo. Eu não consigo manter uma mentira, porque a minha cara fica vermelha na hora. Eu começo a gaguejar. Mas assim como na minha caminhada eu já cometi erros. E Sim, mas há erros e erros. E esse é o tipo de erro muito difícil de se admitir. Porque esse erro implica reclusão, esse erro implica em exclusão. Esse é um erro muito difícil. Você teria essa coragem? É super complicado responder isso, porque admitir que alguém é capaz de fazer isso já é difícil. E admitir que eu teria feito isso, mesmo que caso tivesse é difícil. Mas eu acredito que sim, sabendo quem eu sou e quem me conhece, sim. Mas não aconteceu. Então esse questionamento nem passa aqui. Não estou dizendo o que aconteceu. Eu estou dizendo sobre os princípios bíblicos, porque eu sei que de uma outra pessoa que não tivesse tamanha ligação com os princípios bíblicos, seria praticamente impossível admitir isso. Por quê? Porque implicaria numa série de consequências, e isso todos nós sabemos, não é? Não é para qualquer um. Não é admitir eu roubei. É admitido daquilo que eu falei no início. Roubei muita coisa que não deveria. Vou te fazer uma outra pergunta muito forte, mas muito necessária, que eu acho que obviamente deve ter sido feita N vezes durante o processo. Ou houve em algum momento algum tipo de aproximação sua com a criança que pudesse dar margem à dúbia interpretação? Não. Ou brincadeiras, ou... Por exemplo, eu dou beijo na minha filha de 7 anos, eu brinco com a minha filha, a gente dá beijinho de selinho, tá certo? Digamos que um dia alguém pode interpretar isso dubiamente, fica dando selinho na filha. Só houve um selinho, que foi um selo errado, porque eu virei o rosto na hora errada, que foi no dia do meu casamento. Ele trouxe a aliança, e na hora que ele entrega a aliança, a mãe fala assim, dá um beijo nele. E aí eu tô olhando pra frente, e na hora que ele se aproxima, eu faço assim, e aí encosta. Foi o único tipo de selinho que aconteceu. Isso foi filmado e passado. Sim, mas foi um erro de reflexo. De reflexo. Nunca aconteceu. E mais, ela vazou um vídeo que a criança narra que eu a violentei. O mais estranho é que ela editou o vídeo. Porque o final desse vídeo, que eu nem sabia que tinha, porque eu não olhei os dados do processo, esse vídeo ele foi até postado por um Instagram, que se eu não me engano é Caso BT Oficial. Esse vídeo completo, no final a criança fala assim, eu tenho que dizer o quê? Que foi o Felipe que fez isso ou foi outra pessoa? Mas o vídeo foi postado assim? Ela postou, ela contratou um jornalista... Não, eu entendi, mas no final do vídeo que ela usou, a criança diz isso, depois encontra o Não, vídeo. corta antes. Antes. Depois na íntegra. A criança narra, olha, ele fez isso, isso e isso. Aí corta. Eu não vi o vídeo inteiro. Eu descobri porque esse Instagram postou o final do vídeo. E aí tem a criança dizendo assim, mas aí, eu tenho que dizer que foi ele ou foi outra pessoa? Quem fez? E aí? Tá bem. O que você gostaria de dizer para ela? O que eu diria para qualquer pessoa, inclusive para mim. Se você não se arrepende, nós que cremos em Deus, nós sabemos que a vida não acaba aqui. A vida é eterna. E se nós não pagarmos aqui na terra, ou não colhermos os frutos aqui na terra, nós vamos pagar ou colher esses frutos na eternidade. É melhor fazer isso aqui, quando ainda há tempo, e quando aqui a vida é pequena, é pouca, é limitada e é rápida, do que fazer isso na eternidade. Quando você me perguntou, você confessaria? Eu diria, se eu tivesse cometido, como qualquer outro crime, sim, porque eu não quero pagar na eternidade inteira. Eu acredito em céu e inferno. Então eu quero ir para o céu. Eu diria, ainda há tempo
de se arrepender e pedir perdão. Mas conhecendo ela, eu acredito que ela jamais vai fazer isso. O temperamento e a personalidade dela, ela não é capaz de admitir que errou, como ela não admitiu com o primeiro marido, como não admitiu com outras pessoas. Felipe, você acha que, a despeito das vitórias que vem obtendo no âmbito legal, você algum dia conseguirá viver normalmente no Brasil? Márcia, por mais que pessoas digam que não, eu tenho fé. Eu sou um homem de fé. A fé que eu tentei deixar de lado, eu nunca consegui. E a Bíblia é cheia de histórias de homens que tiveram desgraças tamanhas e conseguiram se recuperar. E eu preciso crer que aquele Deus que escreveu isso há 3.000, 2.000 anos atrás, ainda é o mesmo. Ainda consegue restaurar. Eu estou dizendo que eu vou ter unanimidade? Não estou dizendo isso. Cada um é livre para continuar criticando. Eu só estou dizendo que eu acredito num Deus que restaura e que faz tudo novo, de novo. Senão, todo o meu discurso seria falso. Certo. Mas você então acredita que você conseguirá ser absolvido pela opinião pública? Porque o que acontece? Vai ter sempre alguém, você te apontando um dedo e falando, mas esse não é aquele pastor lá, nananã. E Não, isso é muito pesado. Sim, sim. Mas pensa o seguinte, eu já fui criticado por 99% da opinião quando tudo aconteceu. Hoje eu tenho maioria. Já é uma grande vitória. Deixa eu ver. Qual o resultado aqui, como está a enquete agora? A gente começou com 68% acreditando na sua inocência, 32% não. Porque é natural. É natural, Felipe, e que você sabe que esse caso é um caso que abre muita margem para dúvida. Por quê? Porque existem demônios, se ele tivesse a cara do demônio, ele não nos usaria nem nos enganaria. O demônio tem a cara de anjo, né? O demônio é um anjo, né? Então, isso serve para os dois lados, tanto para o seu como para o dela. Não é? Você pode ser o demônio nos enganando com as palavras suaves e ela pode ser o demônio também nos enganando. Tanto faz, como eu posso ser, qualquer um pode ser. Olha, por enquanto nós estamos aqui com 85% que sim e 15% que não. Os comentários. Então, se você pensar que 99% já me odiou e hoje... Tudo bem que talvez a maioria que esteja aí nesse momento são seguidores meus. Ela tem muito mais seguidores do que eu. Então, assim, ela pode fazer uma campanha. Mas a verdade é, se você entrar em qualquer entrevista, em qualquer notícia, hoje a maioria da população já conseguiu ver que eles foram enganados por uma mulher que queria dinheiro, fama e se casar de novo. E que, por causa disso, usou o filho. Sim. O que você gostaria de dizer que ainda não teve oportunidade de dizer, Felipe? Pastor? Olha, acho que só isso. Olha só, antes de você julgar alguém, olha para você. Porque eu recebi coisas absurdas. Absurdas. Eu printei, acho que mais de 5.000 ameaças de morte. E, inclusive, pedi ajuda aos direitos humanos. Eles falaram que não podiam ajudar, né? Direitos humanos é complicado aqui no Brasil. E eu queria dizer o seguinte, só avalie o histórico de cada um. Avalie o histórico de cada um. E depois, se você é uma pessoa de fé, dobra o joelho e fala, Espírito Santo, para que lado eu olho? E se eu sou um homem de fé e você é uma pessoa de fé, deixa Deus falar com você. Só isso. Eu não vou conseguir te convencer. Eu vou mostrar o que está acontecendo. Eu vou mostrar o que todo mundo que investigou isentamente disse. Ele é inocente. Mas você tem o seu coração. Então, se você crê em Deus, fala, Espírito Santo, para quem eu olho? Para onde eu vou? E deixa ele falar. Eu acredito que ele vai fazer o que é melhor. Sim, pastor, está terminando o nosso tempo, passa muito rápido aqui esse tempo. Eu gostaria de dizer o seguinte,
Eu não quero emitir a minha opinião, porque até envolve um processo e nós somos formadores de opinião e vamos manipular as pessoas com opiniões a respeito de uma verdade que nós não conhecemos. Eu quero lembrar a todos que é uma verdade que nós não conhecemos. Não sabemos se a verdade está deste lado ou do outro. Nós podemos ter o nosso palpite, ter o nosso feeling, ter a nossa simpatia, empatia, ter a nossa compaixão também, que é importante. E sabendo que a justiça já provou. Exato. Não, sem dúvida. Estou dizendo que, às vezes, nós também não somos ingênuos. Sabemos que muitas vezes a justiça condena, não é? Injustamente e absolve injustamente. Agora, o que eu quero dizer, eu não posso falar que é isso, que é aquilo. Eu sei que, eu sei que a justiça, em primeira instância, já inocentou, estão recorrendo em segunda instância. Eu sei que o pastor coloca toda vez que é pedido a cara para dizer a versão dele, não é? Sempre mostrando que está disposto, está disponível a falar. Agora, o que eu vou dizer para vocês é, gente, não vou para cá e não vou para lá, tenho que estar isenta da minha opinião. Eu quero agradecer, pastor, a sua disponibilidade de mais uma vez vir tocar nesse ponto, nessa ferida, de expor novamente a situação, mas eu quero dizer que isso tudo faz parte do difícil processo de prova da verdade. Oi, gente. Vocês viram aí, foi a primeira live que eu participei, né? E é sempre muito difícil, né, falar sobre isso. Tô com dor aqui. Agora já que é só a gente, né? Tô com dor no pescoço. Nossa, eu sei que vocês não devem fazer ideia, mas é muito difícil tocar. Já que foi a primeira vez que eu falei numa live, né? Tô aproveitando para fazer mais um pouquinho. Foi muito difícil, é sempre muito difícil, muito complicado. Eu queria um dia poder falar das coisas de Deus. Não estou namorando, não é tempo para isso, querido. O coração não sara assim. Eu queria poder falar só das coisas de Deus, mas eu entendo que ainda é necessário ficar explicando algumas coisas. Muita gente fala como que a gente ajuda. Ajuda falando a verdade. A mentira foi divulgada tanto tempo. E gostaram? Foi legal? Foi a primeira vez. Olha só, pensa comigo. Quando isso tudo aconteceu em 2016, ainda não existia live, ainda não existia stories. Então eu custei muito me adaptar aos stories, porque tá sendo, todo mundo já está acostumado, né? E foi a primeira live que eu fiz, então vou tentar fazer outras. Talvez falando sobre outras coisas também, porque assim, eu tô moído como se eu tivesse sido atropelado. E gostou do cenário aqui? Então, esses são os livros que sobraram para mim nessa estante. É aqui, olha as minhas bíblias aqui, ó. Meus comentários bíblicos. Aqui que eu devo gravar em breve, se Deus quiser, a Bíblia comentada, capítulo por capítulo. Tem uma galera aí ajudando para fazer o aplicativo. E eu estou pedindo ajuda a Deus para dar força, né? Porque hoje eu estou bem. Só que, entenda uma coisa, queridos. Eu ainda tenho TEPT e depressão. E isso não é demônio. É um mecanismo. É uma síndrome que eu adquiri por ter sido torturado e sofrido tanto. Então, assim como você, que às vezes critica quem está em depressão e parece... Tá vendo só, meu olho já caiu. Já caiu, é o estresse. Eu já fico com o olho pequenininho. A depressão é a ausência de cor na vida. Entendeu? Não é só tristeza. Às vezes você está rindo, você está bem, e você está com depressão. É quando você tem ausência de cor. Você fala, para que eu vou levantar, para que eu vou dormir, para que eu vou tomar banho, para que eu vou sair, para que eu vou me explicar. Nada tem brilho, nada tem, sabe? Isso é depressão. E a depressão, ela se trata nos 3 âmbitos. No espiritual, orando, sim, para Deus fortalecer. Porque quando o espírito está bem, nós somos renovados. No emocional, com terapia. E no físico, com remédios, quando necessários, tá? E muita gente fala, pastor, como é que eu ajudo? Ajuda orando, queridos, ajuda orando. Só isso que a gente pode pedir, porque se um dia, se Deus quiser dar um stop nisso tudo, dar um chega nisso tudo, Ele
ele vai fazer. Se ele ainda não fez, há um motivo que a gente ainda não consegue entender, né? Mas aí tá aqui. E hoje pela primeira vez eu mostrei na Márcia, né? Isso aqui são as Havaianas que eu ganhei, 41, 42, meu número. São as Havaianas que eu ganhei lá na prisão. Ao invés de eu ser estuprado e espancado pelos presos, eu fui calçado por eles. E se Deus permitir e eu tiver estrutura, a gente faz mais lives aí, até falando sobre textos bíblicos. Você pode pegar aí a minha última foto, comentar: pastor, eu tenho dúvida nesse texto, eu tenho dúvida naquele texto, o que o senhor entende sobre isso? E aí a gente faz uma live sobre isso, tá bom? Já que eu vi que tem menos gente xingando. E eu falo rindo, sim, desde sempre. Eu tenho mania de falar rindo, sempre. Sou eu. E quando eu fico muito nervoso, eu faço assim mesmo, isso desde sempre, qualquer vídeo, tá? Deixa seu comentário lá e me diz o que você achou. E se você tiver 30 segundos do seu dia hoje nessa quarentena, ore pelo mundo, ore pelo Brasil e, se puder, ore por mim. E também, ore por todas as pessoas que me entrevistaram, porque essas pessoas são retalhadas num nível absurdo, tá bom? Deus abençoe. Tô lendo aqui os comentários, obrigado. Piauí eu fui já há muito tempo, terra linda, quente pra caramba. Piauí, Belém, Manaus, São Luís. Gente, como é quente e úmido, que é diferente de Fortaleza, Maceió, Recife, que é quente, mas venta muito, né? Saudade de viajar. Tinha várias igrejas agendadas já, mas com essa pandemia ficou bem complicado. Foi tudo remanejado. E no momento certo, obrigado Tabata, Adriana, Marta, e no momento certo a gente volta. O meu site está ficando pronto, né? felipeheidrich.com.br. Você pode dar uma olhadinha lá e depois deixar o seu comentário. A gente, aos pouquinhos, vai voltando. E São Paulo, Kátia. São Paulo é a terra que eu amo. Eu sou carioca de nascimento, só nasci aqui e moro aqui hoje. Mas eu passei a minha vida inteira em Minas, né? Bebê eu fui para Minas, fui criado no interior. Então eu me considero mineiro. Meu jeito de falar é mineiro. Mas se Deus falasse assim: você quer morar onde? Tem gente que fala: eu quero morar em Nova York, eu quero morar em Portugal. Eu quero morar em São Paulo. São Paulo é a terra do meu coração. Deus te abençoe todo mundo. Fica com Deus e um beijão.